violar, violada, é um nome já curioso. Né? É o nome civil dessa mulher que nasceu ela nasceu bem no início, né, do século XVII e viveu o século XVII quase todo. Né? Ela foi longeva, ela viveu bastante. Ela nasceu em 1607, a Violante, e foi morrer só no final do século, em 1693. Então, ela viveu quase 90 anos. O que não é tão comum para a perspectiva de vida no século XVII, que girava em torno de 50 anos. Né? Então, ela já foi feliz por essa questão. Então, esse nome, Violante, é o nome civil mesmo dela, era Violante Silveira. Mas, quando isso ainda existe no interior da Igreja Católica, quando as pessoas professam, né, ou seja, quando elas fazem os votos espirituais, elas se retiram do mundo civil e adentram o mundo espiritual. E uma maneira de fazer essa expressão, né, de partida de um mundo concreto, do mundo do sentimento, do mundo das relações pessoais, é cortar com essas relações pessoais e abandonar o próprio nome civil. Né? Isso, hoje em dia, talvez seja muito simples para um burguês, porque a nossa sociedade não é calcada sob a base da aristocrática, mas nesse regime aristocrático, para uma pessoa abandonar sua linhagem, o seu nome de, por exemplo, no caso da Violante do Céu, o seu nome, que lhe dava prestígio social, é já um exercício de fé, né? Então, todas as pessoas, homens e mulheres, quando professavam, mudavam de nome. Então, nós temos várias autoras portuguesas que tiveram essa mudança de nome e os nomes ficaram como o nome religioso ficou como o nome artístico. Né? Então, a Violante do Céu tem esse caráter. Talvez o nome de mulher mais popular em Portugal não seja, como algumas pessoas pensam, Maria, né? Talvez aqui no Brasil Maria seja mais popular. O nome mais popular em Portugal é Isabel. Mas Violante é um nome comum, é o nome, por exemplo, da filha do José Saramago. Né? Ele deu o nome acho que é a única filha que ele teve, é a Violante. Então, esse nome é bastante curioso. E em torno da Violante do Céu há muitas curiosidades. Né? Ela é uma mulher fidalga, né? Ou seja, ela faz parte, né? A família dela era uma família socialmente prestigiada, e ela adentrou muito jovem, como era de praxe, no convento dominicano, da Ordem dos Dominicanos. A Ordem dos Dominicanos é uma ordem mais, vamos dizer assim, mais moralmente rigorosa do que outras, do que, por exemplo, a franciscana e a própria Companhia de Jesus, né? a Ordem dos Jesuítas. E ela entrou, então, no convento de Nossa Senhora da Rosa, de Lisboa, que era um convento da aristocracia. Né? E o que significa dizer um convento da aristocracia se a gente está falando em convento? Quer dizer, convento é uma instituição da igreja. Né? É que existe, no geral, uma compreensão nossa, aqui no século XX, século XXI, de uma total separação social entre a vida conventual, ou seja, a vida que essas mulheres levavam dentro da igreja, e a vida social que não é verdadeira. O trânsito social nos conventos é intenso, é uma coisa muito curiosa. Para vocês terem uma ideia, às vezes os pais colocavam as moças no convento para que elas arranjassem bons casamentos. Parece contraditório, é como se elas fossem para o convento para serem expostas à sociedade, e com isso os pais aumentavam o valor do dote do casamento, né? E lá elas recebiam alguma educação preparatória para o mundo civil. Então, assim, elas
a maior parte das mulheres que vão para os conventos, elas não iam para a vida religiosa. Algumas ficavam no convento e aí sim professavam votos e ficavam lá para o resto da vida, como é o caso da Violante. Outras tinham apenas uma passagem educativa, né? E ao mesmo tempo uma exposição social. Enquanto elas estavam lá sendo educadas, os pais ficavam negociando os melhores casamentos para elas, né? Então, o convento é uma instituição extremamente social. Não há essa separação que uma certa fantasia, né, das histórias de heróis, né, de heróis que roubavam as mulheres, das tramas religiosas, das tramas amorosas impossibilitadas. Não, né, o convento é uma... E tem mais, o convento era pago, né? Então, a depender do convento, como eu falei, esse da Rosa de Lisboa, que é o convento da Rosa, da Ordem dos Dominicanos, era bastante caro manter, né? Manter uma moça lá, né? Depois que elas entravam na vida religiosa, elas iam exercer funções, né? E a própria Violante do Céu, ela teve uma ascensão dentro da hierarquia da igreja, bastante rápida. Ela virou abadesa, que é o cargo mais a manda-chuva, né, do convento, e ela passou por vários postos intermediários na hierarquia, né? Mas antes disso, elas são noviças, e como eu falei, nem todas professam votos, né? No caso da Violante, sim. E há também um outro aspecto em relação a essa questão do convento, que o casamento, para nós burgueses, nós pessoas que vivemos, né, nos regimes democráticos, né, depois da instauração da burguesia no poder e da queda do modelo aristocrático, os nossos casamentos são contratuais ainda, né? Então, nós, quando casamos, na nossa sociedade atual, nós fazemos contratos como elas faziam. Só que aqui não havia entre lá uma autonomia para exercer o contrato. As mulheres não eram agentes do contrato do matrimônio, né? Isso era feito pelos pais e havia claramente a troca de dotes, né? Então, quem tinha o dinheiro para manter um casamento. Hoje em dia não é assim, porque nós, homens e mulheres burgueses, nós nos casamos por uma decisão afetiva de foro pessoal, né, que não era assim, lá era de foro contratual meramente familiar, né, os casamentos chamados casamentos arranjados, e muitas vezes ir para o convento, para essas mulheres, representava um exercício tremendo de liberdade, por mais paradoxal que possa nos parecer. Porque como os casamentos não eram feitos a partir dos afetos entre os cônjuges, né, em muitas situações, a vivência conjugal era um verdadeiro castigo para as mulheres. Elas tinham que ser dadas, né, um determinado homem, trocadas pelos dotes, que também interessavam a elas mesmas, mas o papel social delas era de manter a linhagem, né? Então, elas casavam para parir. Numa sociedade em que a taxa de mortalidade das mulheres por doenças do parto era muito alta, casar significava já correr um risco de morrer de parto, né? As que não morriam tinham que parir muito, porque tinha que parir um herdeiro para a fidalguia, que era o primeiro, né? Tinha que parir um herdeiro para a igreja, então um filho ia herdar, o morgado, chamado morgado, era aquele filho que herdava. Um outro ia para a igreja, um outro ia para o exército, né? E havia outras funções sociais. Então, as mulheres tinham que parir bastante, né? Então, entre ser entregue a um homem que ia utilizar o corpo dela, né, sem nenhum interesse afetivo pessoal, ir para um convento não era tão mau negócio assim, né? Porque lá
ou aquelas que eram realmente devotadas, né, para a religião, ou seja, aquelas que tinham fé e que queriam exercer, queriam ter uma vida espiritual, abraçavam a religião, ou as outras que se safavam por ali, davam seus pulinhos e resolviam as coisas assim, de uma maneira um pouco informal, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, para muitas dessas mulheres, a vida no convento era mais libertária do que estar sujeita a um homem que foi escolhido pelo pai dela. Né? Bastante paradoxal isso para nós. Era libertária no sentido de que elas não tinham que dar o corpo delas sem vontade. Era libertária no sentido de que elas iam obter uma educação que nem na casa do pai ela teve, nem na casa do marido, muito menos, porque ela ia ter que parir constantemente, né? E ela ia ter que gerenciar a casa para manutenção do status quo da família, e isso era realmente exigido dela. Ela tinha que aprender etiqueta, ela tinha que dar conta da criação dos filhos na medida que eles consideravam os modelos de educação, e lá no convento elas tinham que estudar, e aquelas que realmente escolhiam, se devotavam à vida espiritual, seguiam na carreira, né? Ou seja, iam obtendo cargos de porteira, de mestra de noviça, de não sei o quê, até chegar a titular a abadesa. Isso não era assim tão ruim. Lá elas tinham bibliotecas, lá elas podiam estudar dentro das ciências humanas as disciplinas mais disputadas pelos estudos de humanidades, né? Elas estudavam teologia, logicamente, elas estudavam filosofia, elas liam poesia, algumas delas tinham iniciação científica, né? Nas artes da geometria, da astrologia, e isso elas não tinham, como eu falei, em nenhum outro lugar que não fosse lugar onde houvesse livros. Né? Então, elas iam para lá, tipo assim, uma bolsa integral, né? Uma bolsa de estudo integral. E com isso, várias delas se tornavam escritoras, né? Mesmo seguindo na vida eclesiástica, individualmente com ou sem devoção, ou seja, uma vida espiritual que nós chamaríamos hoje de verdadeira, né, uma verdadeira fé, ou outras seguiam porque era um bom emprego. Afinal de contas, era um bom emprego. Em conventos aristocráticos, como esse em onde estava a Violante do Céu, elas tinham direitos a levar criadas. Então, elas não iam lavar, elas não iam passar, não iam varrer o convento, elas levavam suas criadas. Né? Então, elas tinham realmente uma vida e não tinha que parir. Né? E isso já tirava algumas da morte, né? Da morte pelo parto, por exemplo. Né? Bom, para vocês verem como nem tudo é assim como a gente pensa. E a Violante do Céu, ela tá enquadrada nesse modelo. Né? Elas estudavam bastante, elas também se comunicavam, né, com a sociedade civil ou com outros membros da igreja. Então, ficou conhecida uma correspondência de algumas freiras portuguesas com aquela famosa poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, que ficou mais conhecida aqui no Brasil depois do livro, da biografia dela escrita por aquele crítico Otávio Paz, aquele que ganhou o Nobel, né, aquele crítico mexicano. E elas exerciam um poder político também forte. A própria Violante, ela era bastante influente, né, junto à corte, nomeadamente junto à família real. Ela era confessora da rainha, significa que ela sabia tudo o que rolava nos bastidores do poder, em torno do poder da rainha, ou seja, da esfera de poder da rainha, que não se comparava, no caso português, ao poder do rei, mas que era uma voz importante também ali nas disputas políticas. Né? Ou elas se correspondiam com algumas casas no sentido de o que depois o mundo burguês vai chamar de família, esses aristocratas chamavam de casas. E
essas casas ou famílias aristocráticas, elas eram importantes porque elas sustentavam, né? Sustentavam o que nós hoje chamamos de pesquisa científica, né? Ou sustentavam o exercício da publicação das letras, eram mecenas, né? Eram pessoas também cultivadas nas letras e que, portanto, fomentavam, como diz a FAPEP, estimulava a produção cultural e científica de dentro dos conventos. Davam dinheiro, compravam livros e às vezes, pagavam as despesas dessas moças para que elas pudessem estudar com a roupa lavada, a comida feita e tudo lá, né, do bom e do melhor à disposição para elas exercerem esse papel proto-científico, vamos dizer assim, e também letrado, né? E assim apareceram muitos poetas de dentro do convento. E os nomes chamam a atenção de nós hoje porque elas assumiam, na prática letrada, ou seja, na publicação dos seus textos, elas assumiam os nomes de devoção, no geral. Então, nós temos a Violante do Céu, que eu considero, eu digo eu pessoalmente, como leitor, a melhor poeta do século XVII, e ela está de pé ali, disputando muito com os poetas homens, né, do século XVII. Não vou dizer que ela é melhor do que Francisco Manuel de Melo, que isso aí é uma coisa imponderável, né? Mas, assim, em termos de produção de autoras, a diferença da qualidade dos textos dela para as outras é notória, né? Tanto é que ela é canônica. A Violante do Céu, quando os manuais de literatura de Portugal ou do Brasil falam dessa poesia escrita no século XVII, aparece a Violante do Céu como ela parte desse cânon, né? Ela é canônica, sim, né? Ela nunca passou por nenhum tipo de marginalidade. No geral, o que acontece é que esses poetas do século XVII não são lidos, então ela fica tão esquecida quanto os outros, né? Mas dentro do sistema literário português, ela é canônica, sim, né? Só que pouco lida, né? E menos entendida ainda. Mas tem também a Maria do Céu, que tem 5 décadas de diferença de idade. Quando ela já tinha 50 anos, a Maria do Céu nasceu, mas ainda se encontraram, eu digo, na cena letrada, né? Ainda conviveram na cena letrada lisboeta, que, aliás, era bastante viva e vitalizada por essa produção conventual, cujo fomento estava garantido pelo mecenato, sobretudo das casas, né, das casas fidalgas, com quem elas mantinham contato constante. Tem também a Madalena da Glória, que é da virada do século XVI para o século XVIII. Tem uma que está sendo descoberta agora, descoberta no sentido que ela está sendo publicada agora, digo agora no final do século XX, início do século XXI, que é a Maria Pimentel. A Maria Pimentel também é uma boa poeta, mas, pessoalmente, nenhuma delas, na minha opinião, bate a Violante, né? Isso já é assentado mesmo. Mas a Maria do Céu talvez seja a mais lida, né? Por exemplo, no plano acadêmico, é a mais estudada, né? A produção da Maria do Céu é mais pop, vamos dizer assim, do que a própria Violante, né? Então, eu queria fazer esse apanhado sobre essa questão do cultivo das letras, né, dentro das bibliotecas e a prática de produção textual muito consideradas muito elevadas no período, sobretudo as cartas e os diálogos, né? Então, escrever poesias, escrever diálogos, escrever cartas era uma prática requintadíssima, né, de retórica, de poesia, de poética, de saber escrever bem. E elas tinham que estudar. E isso elas não iam fazer na casa nem do marido nem do pai. Então, elas se recolhiam, de certa forma, ao convento para cultivarem. Daí surgiram não só poetas, mas algumas cientistas também, algumas filósofas. Talvez a mais popularizada pelo cinema seja a Heloísa, né? Aquela filósofa lá que tem uma história de amor com o Abelardo.
É dessa estirpe de Heloíse, a Violante do Céu, né? Então, o curioso é que na história da literatura portuguesa há muitas dessas poetas, né? Como eu falei, com um nível de variável de qualidade, né? Nem todas têm o pique da Violante do Céu. E aí eu queria mostrar os livros dela. Ela escreveu muito, mas ela publicou um livro na França. Era muito difícil publicar um livro de poesia em Portugal, mesmo para essa gente que recebia o apoio dos mecenas, dos senhores, dos grandes fidalgos. Mas ela publicou na França, em Rouen, esse livro aqui, que é o Rimas Várias. Vocês estão vendo aí? Dá para ver, Tamires? Tá sim, professora. Ah, legal. Ela publicou Rimas Várias, né, na França, como vários deles faziam, não conseguiam em Portugal, era difícil, hoje é difícil, lá também era. Ela publicou, esse é o livro de maturidade poética dela, né? Ele está assim arrumadinho porque ele foi republicado no final do século XX por uma professora que resgatou a Violante do Céu, que foi a Margarida Vieira Mendes. Mas há um outro livro dela também importante, que se chama Parnaso Lusitano, que é bem maior do que o Rimas Várias, que não tem, nunca teve uma publicação posterior. A publicação de que nós temos, felizmente, é do século XVIII, que é um livro póstumo. Nossa, é um livro enorme, gente. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. O Parnaso Lusitano ainda não foi publicado comercialmente, mas nós temos em bibliotecas. Nós temos aqui no Brasil, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nós temos na Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, que também fica no Rio. É fácil até, né, nas bibliotecas públicas, mas assim, sem circular no circuito comercial. Esse aqui foi uma raridade. E esse livro é o melhor dela. Mas ela publicou muito em livros de outras pessoas, que era muito comum. Dada a dificuldade do sujeito publicar um livro só dele, de poesia, um livro individual, de autoria, como a gente fala hoje, os autores publicavam em pequena quantidade nos livros dos outros autores que conseguiam, né? Então, aí tem muito, mas sabe o que é? Centenas de poemas dela nos livros dos outros autores, né? Mas ela conseguiu publicar o livrinho dela na França, e depois da morte dela no século XVIII, essa grande coletânea, grande mesmo, são 2 volumes assim, do Parnaso Lusitano, né? que tem no Rio. E é bem capaz de ter também no IEB, na USP. O IEB tem um acervo também do século XVIII. Tem esse livro que eu também queria mostrar para vocês, que é de uma pesquisadora, se chama Literatura Monástica Feminina Portuguesa. Então, essa professora, ela teve o serviço de juntar nas várias bibliotecas públicas portuguesas os textos das autoras, né? Então, é um catálogo de poesia escrita por mulheres. E aqui, da Violante do Céu, vocês terão ideia, vai assim, umas 40 citações, umas 40 cotas. Não que ela escreveu 40 livros, mas assim, de textos delas espalhados por aí, que essa professora juntou, né? Então, tem várias autoras, a maior parte é da Violante, mas autoras muito desconhecidas por nós, como Antônia Margarida de Castelo Branco. Tem essa do século XVIII, que é a Madalena da Glória. Antes delas publicarem com o nome delas, né, religioso, né, no caso Violante do Céu, ela se chamava mesmo, na vida civil era Violante Silveira. Se chama isso, Literatura Monástica Feminina Portuguesa, né? É uma editora portuguesa. Mas esses livros eu tenho aqui, se alguém se interessar, eu posso emprestar com gosto, né? E antes do século XX, esses livros eram só acessíveis, esses textos eram acessíveis no mundo das bibliotecas. Então, aqui, pesquisador do Brasil, atravessava o oceano para ler um livro desse. Mas, a partir do século XX, começaram as antologias. Então, essa antologia é bem do comecinho do século XX, 1914, antes de Fernando Pessoa publicar Orfeu,
escritoras de outros tempos. Então, tem extratos da Violante do Céu, da Maria do Céu e da Madalena da Glória. Então, a partir do início do século XX, ia lá um pesquisador, pegava ali uma meia dúzia de poemas de um e de outro, e publicava. Aí começaram a surgir as antologias. E foi indo, e hoje elas estão relativamente mais conhecidas, né? Aqui no Brasil surgiu, no ano 2000, uma antologia dessa poesia pela editora Edra, que é uma editora aqui de São Paulo, uma editora comercial. Tem muitos textos da Violante, e realmente quem escolheu poemas muito bons dela. Então, essa antologia é muito fácil, está na internet bem baratinha, quem quiser conhecer, né, se chama Poesia Seiscentista. Não é só dela, como eu estou explicando, né, são coletâneas. Como não tem, os livros dela estão aí nas bibliotecas, então os editores, de olho nessa fatia do mercado, já começaram a publicar essas autoras, né? Mas, como eu falei, o livro realmente que ela quis publicar, e que é o livro da maturidade dela, é o Rimas Várias, né? E essa palavra não é à toa, essa palavra várias, né? A variedade é em todos os sentidos, é a variedade de gêneros que o livro traz. Então, no geral, os livros que conseguiam ser publicados de uma só autora, ou seja, que não participavam apenas de coleções, de coletâneas, eles são vários, evidentemente, para agradar um determinado número maior de público, mas também porque a poesia que se publicava em forma de livro, no suporte, porque essa poesia, ela circulava na manuscritura, né? Não só nessas trocas de cartas e de papéis, como eles chamavam, entre os fidalgos, mas também nas situações públicas, por exemplo, nos funerais, nos casamentos, nas festas da liturgia da igreja, na Páscoa, no Natal, ou nas trocas privadas, né? Alguém fazia uma cópia de um manuscrito, mandava para um amigo, esse amigo mandava o escriba reproduzir 5 cópias, pagava e mandava para outros amigos, e isso ia e voltava. Ou seja, o fato delas terem dificuldade de produzir um livro, de editar um livro, não significa que elas não fossem lidas. Muito pelo contrário, nesse momento, a manuscritura funcionava com mais agilidade do que o livro. Compreende? Mas o livro é um objeto de desejo desde quando ele surgiu na antiguidade, e o livro comercial, né, esse, no modelo que a gente conhece a história de Gutenberg, quando ele inventou os tipos móveis, todo mundo queria ter o seu livrinho, como ainda hoje todo mundo quer publicar o seu livrinho. Bom, essa questão da variedade era porque, enfim, quem publicava livro de poesia era de poesia religiosa. E elas escreveram muita poesia religiosa. Eu estou falando poesia religiosa porque é a palavra assim, mais abrangente, mais simples, para explicar uma série de processos, que estão implícitos, né? O termo realmente poético, para isso que eu estou generalizando com o nome de poesia religiosa, é poesia ao divino, que é esse jeito mesmo, ao divino. Que é o quê? A transformação da matéria da poesia amorosa com algum laivo, algum teor de sacralidade. Então, se a grande poesia que fazia fama e ainda faz é a poesia amorosa, havia uma dificuldade em se publicar uma poesia que tratasse só das coisas amenas, porque, afinal, tinha que se falar dos bens espirituais, né? E não dos bens corporais, como o amor, a paixão e tudo aquilo que envolve os afetos. Então, o que é que elas faziam? Elas escreviam poesia tratando de amor, mas dando um teor, vestindo com uma conceituação religiosa. E o nome desse mecanismo é poético, retórico poético, é poesia ao divino. Então, você tem o amor,
aquele tema mais tradicional. O homem parte, geralmente um soldado parte, e a mulher fica, a amante fica chorando a saudade do amigo, do amante que partiu. Esse é, né, um modelo tradicional da poesia amorosa. Pois bem, então fazia-se isso, só que com o amor divino, ou seja, com o amor de Deus. Então levava-se esses temas tradicionais da poesia amorosa para a compreensão do amor divino, né? Ou seja, eram as personagens, as personas fictícias dos poemas eram amantes de Jesus, eram amantes de Deus, eram amantes dos bens espirituais, as coisas gostosas do mundo sensual, os doces, a doçaria portuguesa é muito famosa ainda hoje, as delícias que o corpo sente, né, pelo paladar, né, as delícias do ver, é isso que a gente gosta de ver, de pegar, tudo isso era matéria de poesia. Então, elas sacralizavam essa matéria corporal, dando um teor espiritual. Isso se chama ao divino. Então, é para falar de amor, quer falar de amor? Quer. Então, vai falar do amor de Deus. Por exemplo, muitos poemas sobre a paixão de Cristo, né, que é aquele exercício da pujança da paixão de Cristo por Deus. Se na poesia amorosa a amante fica chorando a partida do amado porque ele foi para a guerra, né, é uma questão de honra ir para a guerra, além de ser uma obrigação, elas então transformavam essa dor do amante na dor do amante cristianizada, né? Então, por exemplo, imitando o livro dos Cânticos, em que duas almas saem perdidas na noite, né? Aquele é um modelo de divinização, né? Duas almas perdidas na noite, até haver o encontro da alma com a igreja. Isso é um processo de divinização de dois amantes perdidos na vida, nos imbróglios das relações amorosas, na dificuldade, né, dos casamentos darem certos. Então, tem a vida concreta, que é representada na poesia, os afetos humanos, os ciúmes, as taras, né, o exercício dos desejos concupiscentes, não só o desejo erótico, mas também o desejo de ver, de ouvir, né? Todas as formas amorosas eram, então, passadas para o universo religioso. Então, quando elas publicavam, geralmente os livros têm essa questão da variedade para dizer, olha, tem poesia religiosa, mas tem poesia amorosa também, né? Tem cartas também, né? Para garantir uma variedade que é o grande valor da poesia de então. A poesia era como um jardim, né, que é caracterizado pela variedade de cores, das flores, das texturas, das plantas em geral, das folhas, pelos perfumes variados. Enfim, essa variedade é um valor que não foi a poesia portuguesa que inventou, né, mas que vem já da poikilia, quer dizer, é um termo grego que garante esse lugar, esse valor da variedade. E era também um exercício editorial. Para conseguir publicar, elas variavam, né, os gêneros poéticos e variavam também os gêneros no sentido da poesia, a sonetos, a canções, a décimas, a tercetos, a redondilhas, essas redondilhas que se parecem com o nosso folclore aqui no Brasil, a gêneros mais elevados, como as epístolas, as elegias. Então, toda essa variedade que elas aprendiam nos livros, que elas tinham tempo de ler nos conventos, né, porque não estavam em casa cuidando de filho, e havia, portanto, esse interesse nessa variedade, tanto do ponto de vista editorial, quanto do ponto de vista das disciplinas humanistas que prestigiavam o fazer dessas letras, né? Então, esses livros, alguns, como eu falei, estão no circuito comercial, outros não, mas, de um modo geral, hoje estão muito mais acessíveis do que há 100 anos atrás, evidentemente.
que mais que eu separei ali para ler? Bom, então, eu gostaria de falar, né, dessa questão. Há muitos artifícios, há muitos elementos retóricos. Eu escolhi esse ao divino, porque talvez seja o mais instigante, que faz a gente se surpreender com as esquisitices, né, dessas freiras. Né. Que mais que eu vi aqui? Ela, para vocês terem uma ideia da perfeição desse livro, né, ele tem 26 sonetos, mas ele tem muitas canções, 6 madrigais, ele tem 27 romances. O romance de que a gente fala aqui é um gênero poético, não é o nosso romance em prosa, tipo Machado de Assis, não. São 27 e grande parte do livro é feito com endecassílabos, né? Eu queria mostrar um pouquinho desse livro, Rimas Várias, mas falar, pelo menos para vocês terem uma dimensão assim um pouco mais próxima, se alguém nunca leu textos dela, desse Parnaso Lusitano, que é esse livrão grandão que eu falei para vocês que ninguém teve coragem de publicar no circuito comercial, mas que existe aqui, até nas bibliotecas públicas brasileiras existe, né? Esse livro é dividido em coros, né? E o primeiro coro, cada coro ela dedica a uma musa da poesia, que é aquela convenção poética, né? Então, o primeiro coro ela dedica deixa eu ver aqui. Bom, na sequência do livro Parnaso Lusitano, os coros são Coro de Euterpe, aí é uma parte desse livro Parnaso em que ela escreve só canções, né? A canção, como o nome diz, é um gênero de poesia que prima pelo ritmo, né? É um poema que nele é bastante forte a musicalidade e, portanto, é um gênero bastante flexível, né? O coro de Clio, em que ela dedica só para as silvas. As silvas são poemas muito perfeccionistas, né? E não é todo mundo que se metia a fazer silva. A outra parte, que é o coro de Calíope, é feito só para as elegias. As elegias são um gênero antiquíssimo, né? As elegias gregas e depois as elegias romanas. O coro das epístolas é dedicado a Melpomene, que é a musa desse tipo de poesia. É um coro dedicado só a epístolas e oitavas. A oitava, não sei se vocês lembram, é o gênero que Camões escolhe para os Lusíadas, né? Só para vocês terem uma ideia do prestígio que a oitava é uma estrofe, né? Que esse tipo de estrofe tem. Ela vai se meter, e são muitas, muitas, às vezes centenas de poemas em cada uma dessas partes. O coro de Tessípticore é dedicado só aos romances. Esse gênero, diferente da Silva e das elegias, é um gênero assim ligado às questões históricas. Por exemplo, contar o casamento da infanta Beatriz, né? Aí eles escolhem, é um gênero muito próximo da prosa, né? O romance. Nem todo mundo gosta de romance por conta desse caráter prosaico. O coro das musas é da musa Polímnia, ela dedica para os vilancicos. Tem uma curiosidade, ninguém nunca provou, mas todos os historiadores, né, existem, por exemplo, dicionários e catálogos, dicionários dos autores, todos dizem que ela era arpista, né? O primeiro coro ela dedica só a sonetos, eu esqueci de dizer, que era o la crème de la crème, né? Todo grande autor tinha que escrever os seus sonetos. E ela tocava harpa. Claro, porque elas estavam no convento, elas estudavam as disciplinas humanísticas, e a música era parte das disciplinas estudadas nas universidades, nas bibliotecas, né? E ela, então, todos eles repetem que ela era arpista. Vocês conhecem aquele instrumento lindão, né, da harpa? Que diz, quando termina de afinar, já desafinou o começo, de tão complexo que é.
Os músicos dizem que dá muito trabalho afinar uma harpa. Não, dizem que ela era arpista. Para vocês verem o nível de relação com a música que esses poemas, no geral, têm. Né? Bom, só para terminar aqui o Parnaso Lusitano, onde eu estava, o último coro é da musa Urânia, ela dedica 2 coros aos vilancicos, né? Porque ela era uma música, então é natural que uma poeta musicista vá dedicar grande parte dos poemas ligados à musicalidade, como as canções e os vilancicos. E o coro de Thalia é a musa da comédia, portanto, é o último, porque é o menos decoroso na hierarquia dos gêneros. O coro de Thalia é dedicado àquelas coisas mais simples, como as glosas, os motes, as brincadeiras assim um pouco apimentadas, uma coisa um pouco fecenina, né? Aquelas ambiguidades. Então, fica no último coro, que é o coro de Thalia. E eu encontrei algumas expressões, como, por exemplo, essa aqui, que vocês iam gostar, está bem assim a propósito do evento, que é o femíneo sexo. Ela chama, num determinado verso lá, ela faz uma perífrase de mulher como femíneo sexo. Isso está tudo nesse livro que eu estou falando para vocês, que é esse Parnaso. Agora, eu queria compartilhar esse poema, que é canônico, como eu falei, quando se fala de Violante do Céu, aparecem sempre os mesmos poemas, isso não significa que eles não sejam bons, eles são apenas manjados, né? Ela tem uma produção muito grande, pouco lida, mas esse é manjado, é conhecido e é muito bom. Aí, como é mesmo também, isso que eu faço aqui para compartilhar, me esqueci. Passei o fim de ano e me esqueci. Aqui dá para a gente compartilhar também. Dá, né? Apresentar agora, não é isso? A tela inteira. Doutora, é que a internet da Tamires está bem ruim, bem instável. Posso ajudar a senhora? É assim, ó, apresentar agora. A tela inteira ou não? Uma janela. Pode ser uma janela. Tá, faz o que é mais fácil para mim, porque eu sou ruim. Aí clica nesse Meet, né? Não. É Não? assim, ó. Tem a opção uma guia também. Espera aí que eu estou tentando aqui. A casa apareceu para vocês um poema? Tá. Isso, pareceu sim. Acertei! Eu dei pouco no fim de ano, acertei. Menina, esse negócio aqui é ruim demais para mim. Vejamos ainda esse poema. Esse poema, ele tem uma estrutura que ela consolidou, não é que ela tenha inventado, né, a estrutura poética desse poema, como a gente vai ver, mas ela consolidou. Nós temos 5 minutos, não, nós temos 10 minutos, né? Dá tempo ler com calma o poema. Bom, eu trouxe 2, mas eu vou Vamos até isso, pode dar tempo sim. Tá. Então, esse poema, ele incide sobre uma questão que é muito própria da poesia do século XVII, que é o domínio dos afetos. Claro, vocês ficam pensando em Freire, né? O domínio dos afetos é um valor estoico. O estoicismo, ele foi muito assimilado pela teologia cristã. Então, todos os historiadores da filosofia, eles se preocupam em explicar que o domínio dos afetos tem a ver com a apatia, né? A apatia dos estoicos, que não era o sentido que o senso comum deu, né? De dizer que era eliminar as paixões, o discurso das paixões. Não, né? O domínio dos afetos é o que a palavra diz, é a vivência dos afetos humanos a partir de um domínio sobre eles. Esse é o valor. Esse valor impregnou muito várias filosofias, notadamente o estoicismo
de Sêneca mesmo, né? É um valor do estoicismo na versão já romana dos escritos de Sêneca e outros, mas principalmente de Sêneca, e entrou com muita profundidade na teologia cristã, né? E ela constitui também, e principalmente, um valor ético de domínio, é um exercício do domínio do que há de corporal, né, a partir do espiritual. Então, o sábio, né, na terminologia estoica, o sábio é aquele que sabe dominar os seus afetos. E há várias histórias contadas nos textos de Sêneca, e que esses poetas do século XVII liam e reproduziam, era uma fonte constante esse exercício, né? O exercício não de exterminar o afeto, mas de vivê-lo a partir de um domínio sobre ele, um domínio sobre o desejo de poder, um domínio sobre a usura, que era o desejo do lucro, né? Sobretudo a usura, que é vinculada ao mundo burguês. Então, a usura é um vício de gente baixa, né? De burguês que quer ter dinheiro, que quer ter lucro. Exercer um domínio sobre o desejo do dinheiro, né? É um exercício estoico, é um exercício cristão, e é também um exercício anti-burguês dentro, muito fácil de se entender, dentro desse mundo aristocrático. Vocês sabem que a Revolução Francesa está muito perto, né? Está há 100 anos dessa poeta, e um dos valores da Revolução Francesa é justamente o gosto da usura, que é o capital, né? Mas até então, a luta entre os valores aristocráticos e os valores burgueses estava muito forte, né? Só no final do século XVIII, né, em 1789, é que há uma coroação do capital. Mas aqui havia ainda uma luta muito grande contra o capital, contra o burguês, contra a usura. Então, o desejo concupiscente, que é o exercício do desejo corporal, dominar esse desejo é um grande valor filosófico, ou seja, vivê-lo, né, mas vivê-lo no exercício do domínio, não se deixar levar pela concupiscência. É aquilo que ficou popular no Brasil a partir dos programas de TV, não pensar só naquilo, né? Não se deixar levar só pelo desejo da concupiscência, ou, por outro lado, pelo desejo do dinheiro, ou por todos os afetos, né? Então, a busca da vivência dominada dos afetos. Isso é que fazia a grandeza do homem, que fazia com que o homem se alevantasse em relação às bestas. As bestas é que vivem, né? Vivem a vida apenas a partir do corpo. Mas o ser humano tem linguagem. E ele não pode se igualar às bestas. Então, ele tem que dominar o seu corpo. O domínio dos afetos é, portanto, um princípio civilizatório, né? De ascensão da alma, né? E de domínio também da parte física. Notadamente, é fácil entender como isso penetrou com muita intensidade, né, na teologia e na vivência da Igreja Católica, a partir não só do domínio, mas nós sabemos, né, da repressão, né, desses afetos. Mas aqui nós não estamos num plano de uma repressão, nós estamos num plano realmente histórico. Então, eu vou ler rapidamente o soneto, para não perder o tempo, porque senão alguém me mata aí. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Será brando o rigor, firme a mudança, humilde a presunção, vária a firmeza, fraco o valor, covarde a fortaleza, triste o prazer, discreta a confiança. Terá a ingratidão firme lembrança, será rude o saber, sábia a rudeza, liana a ficção, sofística a lianeza, áspero o amor, benigna a esquivança, será merecimento a indignidade, será defeito a perfeição, culpa a defensa, intrépido o temor, dura a piedade, delito a obrigação, favor a ofensa, verdadeira a traição, falsa a verdade, antes que vosso amor meu peito vença. Então, é uma versão seiscentista do não é não, né? Não vem que não tem, eu não estou afim.
Como é que ela faz isso? Essa estrutura, como eu falei, ela se organizou, ela começou a aparecer nas letras no século XVI, mas nas letras portuguesas, quem deu mesmo firmeza a esse modelo de soneto foi a Violante do Céu. De que modelo eu estou falando? São 13 versos que trazem coisas impossíveis, né? Impossíveis. E o nome retórico disso é impossibilia. Esse recurso, impossibilia é o plural de impossíveis. Meu Deus, eu acho que eu perdi o negócio, não acredito. Cadê? Cadê o texto? Professora, tá na tela ainda para nós. Sério, mas aqui para mim sumiu. Onde é que eu... Ah, aqui. Ah, Abre o... abri. Achei! Ufa. Ainda não me acostumei, Camila, com essa coisa aqui. Eu sou old generation. Ninguém se acostumou, professora. Ai, graças a Deus. Bom, então as impossibilias são expressões paradoxas, alguma coisa que são impossíveis de ler. Por exemplo, Camões escreve: cego vi, meu amor, vamos dizer assim. Cego vê, não vê, certo? Cego é o contrário de ver. Quando o poeta diz cego vi, meu amor, ele está fazendo uma coisa impossível, que é cego ver, né? Então, o nome desse recurso, no plural, é impossibilia, quer dizer, um conjunto de impossibilidades, coisas impossíveis de acontecer, do tipo ser a verdade falsa. Ó, falsa verdade. Ora, a verdade é a verdade, ela é o contrário da falsidade. Então, é impossível isso acontecer. Compreende? Então, ela vai dizer, ó, será brando o rigor. Ora, mas se o rigor é o contrário da brandura, a gente sabe que nunca o rigor vai ser brando. Então, isso é uma impossibilidade, é um paradoxo. Também paradoxo, a mudança ser firme. Será firme a mudança. Ah, mas se o conceito de mudança é algo que nunca é firme, então nunca a mudança vai ser firme. Será humilde a presunção? Impossível. Porque a noção de presunção é justamente aquilo que não tem humildade. Como é que ela vai ser humilde? Será vária a firmeza. A firmeza vária? Esse adjetivo nunca vai ser da firmeza, porque a firmeza, ela nunca varia. Se ela é firme, ela nunca vai variar, né? Será fraco o valor. Valor é aquilo que tem valor, que é forte. Será covarde a fortaleza. A fortaleza é uma virtude, né? Que existe, né? Cuja existência é justamente o contrário da covardia. Será triste o prazer, até graça ter prazer triste, né? Não existe. E será discreta a confiança. Ora, o conceito de confiança não implica exatamente o contrário, né, da obscuridade ou da descrição aqui. Terá ingratidão firme lembrança. Não, ingratidão é aquilo que se deve esquecer. Será rude o saber. Tudo que a gente estuda no mundo das ciências humanas é para entender que o saber é o contrário da rudeza. Então, nunca vai existir um saber rude, né? O saber é a própria civilidade. E será sábia a rudeza. Ah, tem graça, a rudeza ser sábia. A rudeza é o contrário da sapiência. Será lhana a ficção. Lhana no sentido de sem efeito, uma coisa assim, uma música sem arranjo, né? Um poema sem ornato. Ora, não existe. A poesia é a casa do ornato. Como é que vai ter uma ficção sem efeitos, sem nenhuma figura de linguagem, sem nenhuma amplificação, sem nenhuma rimazinha? Não existe. Então, não existe lhaneza na ficção, né? Será sofística lanheza. A simplicidade vai levar ao engano, não? A simplicidade leva sempre ao conhecimento da verdade, ela nunca vai ser um sofismo. Será áspero o amor. Bom, nossas experiências empíricas mostram que o amor não é áspero, né? O amor é doce, né?
será benigna a esquivança. A omissão não traz coisa boa para ninguém, né? Será merecimento a indignidade. Agora tem graça viver num mundo em que a indignidade merece aplauso. Será defeito a perfeição, uma palavra ao contrário da outra. Será culpa a defensa, a mesma coisa. Será intrépido o temor. Isso aqui é um oxímoro, parece até com Fernando Pessoa, né? Porque a palavra temor é o contrário, ela está aqui dentro, em temor, trépido. Então, isso é um oxímoro de linguagem, não existe. Será dura a piedade. Não, a piedade é sempre bondosa, nunca dura. Será delito a obrigação, desculpa, será favor ao bem, será verdadeira traição. No mundo em que a traição é a verdade, para onde é que nós vamos? Para o Brasil no século XXI. Será falsa a verdade. Tudo isso aqui é impossível de acontecer, mas vai acontecer se ele vencer o amor dela. Antes que vosso amor, meu peito vença. Então, não é não. Né? Não quero, não vem, que não tem. Então, tudo isso vai ter que acontecer para você me seduzir, vencer o meu peito, que é isso que significa, né? Vosso amor, meu peito vence. Então, é um domínio, é o exercício do domínio das paixões. E aí, o poema é muito aberto para você interpretar isso no sentido concupiscente, né? Desse que eu estou falando, de não é não, ou no sentido moral. Minha gatinha está detonando a cara. Ou no sentido moral, ou no sentido sexual, não sei. O poema não fecha, não é para nenhuma interpretação. Pode ter uma interpretação ética, uma interpretação filosófica, uma interpretação social, mas o fato é que tudo isso, que seria impossível de acontecer, permanece impossível porque essa ofensa, esse amor, vosso amor, não vai vencer o peito dela, ou seja, ela não vai ser seduzida. E o mundo precisa, primeiro, estar de ponta para o ar, tudo isso acontecer. Então, esse recurso das impossibilias, né, que é já conhecido, mas foi a Violante do Céu quem deu prestígio para esse modelo de soneto. Ela fez vários outros, esse aqui é um mais conhecido. Antes que vosso amor, meu peito vença. Por isso que eu estou brincando, falando daquela campanha, vocês lembram da campanha do Carnaval? Não é não? Não quero, não vem que eu não quero. Então, antes que o mundo precisa estar de perna por ar. Como a verdade nunca vai ser traição, nunca vai ser falsa, como o rigor nunca vai ser brando, eu nunca vou me deixar levar. Né? Então, essa questão do domínio dos afetos, que, como eu falei, é estoica, impregnou o pensamento cristão, e os poetas têm essa invenção filosófica, né, essa matéria filosófica, dentro da ética católica, e ela faz esse tipo de coisa. Olha, fui britânica, acabei 18h40. Vocês viram? Estou orgulhosa. E agora? Vocês podem. Professora, foi um prazer ouvi-la. Queria muito agradecer. A senhora pode finalizar, se quiser, a apresentação. Só dizer para vocês que o universo dessa poesia da Violante é enorme, enorme. Eu trouxe só 2 amostras, assim, muito, né, do domínio dos afetos e da poesia ao divino, mas é muito, muito grande, muita coisa. Ela escreve muito bem. Professora, consegui abrir a câmera agora. A Tamires. Professora, muito obrigada. Eu queria agradecer de coração a sua participação. Foi muito especial para a gente ter você aqui falando da Violante. A gente está falando aqui no chat, tipo, foi incrível, de verdade, a gente amou demais.
Tá bom. E tem algum comentário que alguém queira fazer, alguma coisa que não ficou claro? Alguém tem pergunta, gente? Esse universo dos conventos é muito curioso, tem coisa que a gente nem... Oh, tem coisa que a gente nem imagina. Tem muitos relatos dos amores freiráticos, vocês já ouviram essa expressão, amores freiráticos? Não. Os sacanagem que acontecia, freiráticos, as sacanagens que aconteciam nos arredores físicos ou não institucionais dos conventos, né? Esses relatos poéticos ou em prosa se chamam amores freiráticos, né? Alguns são muito obscenos, gente. Vamos procurar saber, né? Muito interessante. Fica animada, né? Quando fala em sacanagem, a Tamires ficou animada. Vou ver se alguém tem pergunta, professora. A Cristiane falou, ela falou assim, poderia, por favor, comparar a poesia da Violante com a da Joana Inês de la Cruz? É uma coisa difícil, esse sentido de comparação, né? Mas essas poetas, a Sor Juana é muito erudita como a Violante, né? Ela morava lá na cidade do México, ela tinha acesso, né? Ela tinha também acesso a muitos conhecimentos bibliotecários e ela tinha também um poder grande dentro da igreja, né? Como a Violante do Céu. Mas, no geral, essas poesias, elas são, vamos dizer, elas operam, né, poéticas e retóricas de um lado ao outro, ou seja, essas meninas, elas entravam meninas no convento, elas iam ler os mesmos livros, tanto no México, quanto em Lisboa, quanto em Coimbra, quanto em Madrid, quanto em Roma, né? Elas iam ler os mesmos grandes autores, né? Os mesmos grandes autores romanos. Por exemplo, é óbvio que, para fazer um poema desse, a Violante do Céu leu Sêneca. Né? Por quê? Porque ela está dentro desse conceito estoico do domínio dos afetos, a famosa apatheia estoica. E essas poetas, elas trazem as mesmas invenções. Não é no sentido nosso de criação, de criatividade. Invenção são matérias-primas de poesia. Né? Então, uma comparação possível seria aproximativa entre elas, dizer que elas tratam, vamos dizer assim, de matérias equivalentes, né? Das mesmas matérias. O que eu quero dizer? É muito fácil você encontrar um poema da Sor Juana sobre o domínio dos afetos. Né? Por quê? Porque esse é um tema que percorria as disciplinas humanísticas, era um tema estudado, eram matérias que estavam nos autores que elas liam, nos poetas que elas liam, e elas imitavam esses autores e esses poetas e se imitavam entre si. Né? Existe mesmo uma correspondência, cartas, né? E trocas de poesias entre Sor Juana e algumas dessas autoras portuguesas. Iam lá do México, né, na América, para Madrid, para Lisboa, e elas trocavam essas cartas e esses poemas. Né? E essa correspondência começou a ser estudada, e aqui no Brasil também ela vai ser, daqui a pouco, estudada. Então, uma comparação seria que elas tratam desses assuntos. Outra comparação, a variedade de gêneros poéticos típicos da poesia de Sor Juana, né? São sonetos, claro, porque aquele primeiro coro, né, é dedicado todos aos sonetos. Então, elas escrevem sonetos, elas escrevem canções, elas escrevem vilancicos, né, cartas, epístolas. Então, há a grande parte das possibilidades de uma comparação aproximativa. E uma outra diferença também. A Marina Matar perguntou, professora, ela falou assim, eu queria saber sobre as antologias. A antologia como gênero editorial é posterior ao século XVII? Não, pelo contrário. As antologias, elas estão
na tradição portuguesa, desde os cancioneiros. Não sei se vocês lembram quando a gente estuda aquelas cantigas de amigo e de amor, elas eram juntadas em cancioneiros, lembra? Cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana, da Biblioteca Nacional. Então, essa tradição dos cancioneiros medievais, né, adentrou a poesia. Mas há também uma questão muito concreta, que ainda hoje a gente experimenta, que é a dificuldade de publicar um livro só seu. Então, a saída era juntar vários autores, né, e as antologias, né, elas não eram mais chamadas de cancioneiros, porque havia uma variedade de gêneros, não havia só canções. Então, não tinha graça no livro de sonetos chamar de cancioneiro. O soneto não é uma canção, né, como uma cantiga. Então, mudou o nome, e os nomes vêm para, no geral, são representações da poesia, né? Antologia, ramalhete, jardins, porque o jardim é uma representação da poesia pela variedade, como eu disse para vocês. Então, é muito comum nos livros ter a palavra vário, rimas várias, poesias várias, trovas várias, meus vários versos, justamente dizendo, olha, aqui tem uma variedade de gêneros e de matérias, porque isso interessava ao leitor. E fazia com que o livro fosse publicado. Material divino, matéria não divina, e por aí vai. Sim, os cancioneiros são a origem das antologias, está nos cancioneiros. Uma origem até pela dificuldade mesmo, né? Ela conseguiu, porque se uma abadesa de um convento aristocrático não conseguisse publicar um livro, mas ela conseguiu publicar lá na França. No século XVII, o parque gráfico português ainda estava sendo montado, existia, mas já não era ainda fácil, né, publicar um livro. Então, por exemplo, Dom Francisco Manuel de Melo também só conseguiu publicar na França, que já tinha uma indústria do livro montada, né? Entendi, professora. Olha, a Nick Mota perguntou assim: entre elas havia uma consciência dos usos de recursos para possibilitar a publicação, porque elas já entendiam que a autoria feminina já travava batalhas? Elas já entendiam a dificuldade da publicação feminina? Não, aliás, elas eram privilegiadas nesse sentido, né? Privilegiadas porque elas sabiam escrever e sabiam ler. Isso já era um privilégio numa sociedade quase toda analfabeta. Privilegiadas porque elas tinham tempo para estudar e para cultivarem seu espírito, né, para se dedicar, justamente porque elas não estavam ocupadas com a vida do matrimônio, que é o exercício. Gente, a mulher era para parir, né? Era para isso que existia. Então, mulher que se dedicava à filosofia, como a Heloísa, foi para a história, né? Bom, e no caso dessas mulheres, elas mantinham um contato muito próximo, como a Maria do Céu, né, com algumas casas fidalgas, de onde elas tiravam seus mecenas. Os mecenas podiam ser pessoas que incentivavam, ou com dinheiro, ou com prestígio social, a publicação dos livros delas, né? E algumas publicavam com pseudônimo, porque se elas começassem a publicar, por exemplo, só poesia amorosa, né, não era muito conveniente no sentido moral. Então, elas, às vezes, criavam pseudônimo. A Madalena da Glória se chamava Marina Clemência, né? A Maria do Céu também começou, mas depois elas assumiam os nomes delas. Não, elas não era a partir desse sentido que nós temos hoje, né? Elas exerciam muito bem os privilégios que a vida num convento dava, né? Enfim, de publicar, né? Como eu falei para vocês, a vida conventual era eminentemente social. Não tem essa reclusão que a nossa fantasia costuma dar, né? Eram mulheres poderosas, né? Ela é confessora da rainha. Imagina os bastidores políticos que ela... Né? É muito interessante, né?
esse diferencial dessas mulheres que publicavam estar no convento. Eram senhoras de si mesmas. Exatamente. Assim, não no sentido libertário, mas que elas lidavam com as possibilidades políticas muito bem, sabe? Agora, se você me perguntar, elas eram crentes, ou seja, elas eram realmente mulheres devotas? Acredito que algumas eram naturalmente inclinadas à vida espiritual e que outras não, que outras se acomodavam à vida do convento. Como eu falei, era a depender do convento e da categoria em que elas entravam, porque nem toda moça que entrava no convento ia ter 2, 3 criadas para lavar roupa e para fazer a comida dela, né? Algumas entravam justamente, elas chamavam de véu, tinha a cor dos véus, né? Então tinha o véu preto, o véu branco e outras cores. O véu significava classe social dentro do convento. A Maria do Céu, que era uma moça fidalga, a Violete do Céu, que era uma moça fidalga, né, que privava com casas fidalgas como Menina Celi, e que se correspondia com homens do poder, ela tinha lá as suas benesses. Outras meninas entravam para o serviço doméstico do convento, né? Entrava enquanto o pai arrumava um casamento e tinha dificuldade em pagar o convento, né? Em pagar despesas delas lá dentro. Nem todo mundo tinha essa possibilidade de ir para lá para estudar. Algumas iam para trabalhar, né? E como eu falei, algumas ficavam e algumas, ao que parece, realmente tinham uma vocação espiritual. E outras tinham uma vocação política, né? Francamente, gente, de se livrar de casamento, entendeu? Porque se era para dar o corpo para um homem, um único homem, elas diziam, pô, fica dentro de uma casa, não escolheu o marido, só cuidando de filho, né? Ia para um lugar, serviço mais leve, entendeu? Que ela não tivesse necessariamente que servir a um homem diretamente, né? Tem até uma delas que escreveu assim, se for para servir a um homem, sirva a Cristo, que pelo menos não estava me enchendo o saco. E não vai me machucar, né? No caso das mulheres, muitas poderiam sofrer violência em casa e não veria nada que pudessem fazer sobre elas, né? E outros podiam ser felizes também, né? Encontrar no casamento realmente um acolhimento afetivo, mas de partida, não, né? De partida era um contratual, como ainda é o casamento, né? O casamento continua contratual, mas só que agora tem um foro pessoal, que é a nossa definição burguesa, né? Mas continua um contrato, tanto é que é uma peça judiciária, né? O contrato do matrimônio é uma peça da magistratura. E tá aí. Certo, professora, é muito interessante. Gente, alguém mais tem pergunta? Alguma colocação? Eu quero falar. Então, professora, eu só quero fazer um comentário. É que no começo a gente estava conversando bastante sobre a proposta do evento e tudo mais, e aí eu pensei, né, que a senhora comentou bastante sobre a questão delas serem freiras e serem intelectuais, e aí eu sempre pensei que no nosso imaginário, eu pelo menos como criança, acredito que muitos de nós crescemos com aquela ideia de filmes e tal, e tudo mais, e as freiras sempre eram associadas, geralmente, a filme de terror ou coisa assim, e a gente nunca imagina uma freira intelectual, né, a gente sempre vê os padres falam latim, tem o papa e tudo mais, e a gente não imagina que uma freira é intelectual, que uma freira é poetisa, que uma freira lê... Filósofa, né, como a Heloísa, lembra da Heloísa? Aquela filósofa? Isso, exatamente. Tão excêntrica que foi para a história, talvez, né, Sim, exatamente. E a gente estuda Padre Antônio Vieira, a gente estuda Padre Anchieta, a gente estuda X, Y, Z, mas a gente não estuda nenhuma freira na escola, principalmente. Isso é interessante, né? Eu fiquei refletindo isso o tempo inteiro nesse encontro de hoje. Achei que foi, assim, essencial, importante. E há outras, né? Não vou dizer tão boas como ela, como você já deve ter percebido, eu tenho
uma preferência pela Violante, porque ela é uma poeta irretocável, né? Mas há outras autoras também boas, entendeu? Sim, exatamente. Eu acho que ela está de igual para igual com os melhores poetas do século XVII. E eu acredito que há pessoas que ela tenha como, em termos de poesia, a melhor prática mesmo. Mas isso não tem importância. O fato é que ela escreve bem, né? E que a gente pode ler bons textos dessas autoras. Exatamente, o que importa é o texto, né, principalmente, mas foi um dedo na ferida, assim, porque eu jamais conheceria se não fosse por esse evento, né, mas eu fiquei refletindo esse tempo todo, que a gente conhece muitos padres por intelectuais, a gente não conhece nenhuma freira enquanto intelectual, e elas são. Você sabe que, historicamente, isso é explicável, né, porque uma ou outra que se livrava vamos dizer assim, dos compromissos sociais e se devotavam aos estudos, né? Mas existia. Porque a maior parte das mulheres mesmo casava, né? E constituía família. Mas há, sim, muitas. Em Portugal, há muitas. Quando a gente vai ver naqueles catálogos de autores, claro, como eu falei, nem todas alcançam grande qualidade, mas isso é em todos os campos, né? Sim, professora, foi espetacular a apresentação. Queria agradecer muito, muito, sim. Mas, tudo bem, eu estou agradecendo enquanto monitora, enquanto organizadora do evento, as meninas também, foi espetacular. Queria agradecer a todas as pessoas também, se ninguém tiver mais perguntas, mas quem tiver pode ficar à vontade, mas realmente foi muito bom. Muito obrigada pela sua disposição e por ter aceitado o convite da Tamires. Gostei muito de vocês. E eu vou assistir às outras. Assista sim, professora. Você é convidada de honra. É uma honra. Tamires, fofa, um beijinho, obrigada. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada. Eu amei como ouvinte, amei como monitora, foi incrível. Acredito que as meninas também gostaram. Bom, se você não tiver mais alguma coisa para falar, alguém não tiver mais alguma coisa para falar, acho que é melhor a gente já finalizar, que já chegou às 7 horas da noite. A gente tem aula daqui a pouco, né? Sim, na verdade, eu ia perguntar se eu já poderia encerrar aqui a gravação. Tudo bem para todas? Sim, por mim sim. Obrigada, professora Maria. Um beijinho, Bianca.